Olá, meus queridos, amados irmãos, mais uma vez, como sempre, feliz da vida. Por que feliz da vida? Porque Deus é maravilhoso. Deus, Ele é esplêndido. Meus queridos, é uma felicidade enorme, primeiro, em ler a palavra de Deus. Segundo, levar o Evangelho, a palavra dele para outras pessoas que necessitam. Então isso me deixa muito feliz. Não sei se com vocês é assim, mas comigo é. Eu fervo por dentro, porque eu levo a palavra de Deus, eu tenho uma comunhão com Deus dia após dia, mas isso não é para me engrandecer, não, jamais. Mas sim para levar para vocês e para que vocês entendam que Deus, Ele faz maravilhas na nossa vida. Existia um vazio dentro de mim quando eu estava no mundo, a qual eu procurava todo momento preenchê-lo, mas nunca preenchia. Mas foi eu ter um encontro com Deus, voltar aos caminhos dele, e hoje eu me sinto cheio, eu me sinto feliz novamente. Aquilo que o mundo eu achava que me favorecia, hoje eu vejo que eu só perdia tempo, e hoje eu tenho a alegria de levar esse Evangelho para as pessoas. Então, não se esqueça, curtam, compartilhem, se inscrevam, para que assim a plataforma ela venha a entender que o conteúdo é bom e levar para as outras pessoas. E você também está ajudando a levar o Evangelho, a semear aí essa palavra. Então faça isso, porque Deus tem muito mais na tua vida. Tá bom, meus amados irmãos? E desde já também quero pedir a vocês que venham abaixar suas cabeças. Ou se não der, aí elevar os seus pensamentos ao Senhor. Faremos uma oração breve, mas poderosa, porque é em nome de Jesus, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai, amado Jesus Cristo, Rei e Salvador da nossa vida. Pai, sem Ti não dá para viver. Sem Ti não dá para nós olharmos para este mundo e vermos a grande beleza que existe nele. Porque se nós olharmos com os olhos comuns, nós veremos a beleza natural. Mas quando nós olhamos com o olhar espiritual, vemos, Pai, que o Senhor é maravilhoso. A Tua glória está em todos os cantos. E que assim venha a ser na nossa vida. Que as pessoas venham olhar para nós e não só ver uma capa superficial de pessoa. Não, mas venham ver a Tua glória em nossas vidas. Que elas venham entender que o Senhor é conosco. Pai, que o nosso princípio venha a ser o Teu princípio. Que o nosso falar venha a ser o Teu falar. Então nos ensina a cada dia a ser dependente de Ti. Nos ensina a cada dia que precisamos ter uma comunhão mais contigo. E que esse vazio que muitos aí sentem dentro de si, que não venha a existir mais, que esse vazio venha a ser completo no Senhor. Pai, mais uma vez lendo a Tua palavra, revela-nos aquilo que nós precisamos entender. Que o Teu Espírito venha a ser sobre nós e que a Tua palavra venha a ser soberana em nossa vida. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, peço para que vocês abram aí a Bíblia de vocês, lá em João 2. Nós vamos ler do versículo 21, do versículo 1, melhor dizendo, até o versículo 7. Vai ser de duas partes, porque ele vai até o verso 12. Então vai ficar muito longo o vídeo, e eu entendo vocês, trabalho, os teus afazeres dentro de casa, mas eu acredito que cada parte vai ser uma bênção na tua vida, tá bom? E diz assim, lá no verso 1 de João: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. 2. Jesus também foi convidado.
com os seus discípulos para o casamento. Queridos, no vídeo anterior, vimos que Jesus ele foi anunciado por João Batista, e ao ser anunciado por João Batista, ele foi batizado. E ali João Batista ele sempre mostrava quem era o Cordeiro de Deus, quem era o Messias, e é chegada a hora do Messias. E ali vimos que nessa caminhada de Jesus na Galileia, ele achou-se ali 8 dos seus discípulos, a qual eles imediatamente foram com Jesus ouvir a pregação de Jesus, ver se de fato ele era o Cordeiro. E eles tiveram essa oportunidade e agarraram ela com todas as forças. Mas aqui vemos já um outro cenário, que a qual se passou 3 dias. Eu acredito que nesses 3 dias, Jesus, ali ele foi ganhando mais discípulos e foi pregando o Evangelho. Mas aqui nós vamos entender que Jesus, nesses 3 dias, pode sim pregar o seu Evangelho, o reino dos céus, mas ele não fez nenhum milagre, a qual aqui vai dizer que é o primeiro milagre de Jesus Cristo. E queridos, ali é um momento muito maravilhoso. Para quem casou ou quem vai casar, vai ter essa emoção. Eu sou casado, graças a Deus. E é uma emoção a qual a gente não consegue descrever. É uma felicidade tamanha, a qual a gente chora, a gente tem diversas emoções de sorriso, choro, mas tudo com alegria. E uma alegria tremenda. E ali não era o contrário. Ali era um casamento a qual estudos já comprovam que eram conhecidos de Jesus. Mas, meus amados irmãos, há algo para a gente entender na história ali do povo de Israel, é que o casamento dos judeus, eles não eram por um dia ou por uma hora, não. Eles ali faziam uma festa por 3 dias de casamento. Então vocês imaginam a tamanha felicidade daqueles 2 noivos, mas ao mesmo tempo o tamanho medo de que dê alguma coisa errada. Então vocês imaginam a apreensão ali deles naquela correria, porque quem ali organiza o casamento, tanto o noivo quanto a noiva, eles ficam ali a 220 por hora. Então eles fazem isso, fazem aquilo, verificam quantos convidados, se vai vir convidado, se não vai vir convidado. Então imagina, é uma turbulência, mas em um dia maravilhoso, um dia único da vida de cada um. E ali, Jesus ele foi convidado com sua família. E ao mesmo tempo, ele levou os seus discípulos. Mas, meus queridos, entenda, o casamento é algo abençoado por Deus. E algo que nos lembra aqui é que todo casamento ele é abençoado e nós precisamos levar Jesus Cristo conosco. Muitas das vezes esquecemos isso. Talvez aí por emoções, na hora dos preparativos, na hora de falar com os convidados, na hora ali da cerimônia, de falar com o pastor, até mesmo o padre, dependente aí de sua religião, nós acabamos esquecendo de lembrar de Deus ou lembrar de Jesus Cristo. Que nós não viemos a fazer. Se você que vai casar, não esqueça que a tua esposa ali é principal para você, mas o principal para o teu casamento é Jesus, é a presença dele. Então todas as vezes que você aí, noivo, for orar ou for falar com a tua esposa, melhor dizendo, fale com ela que Deus e Jesus é o centro do casamento, que vocês nunca possam esquecer isso. Convide Jesus sempre para a oração, para o meio de vocês, para o meio do relacionamento, que muita coisa acontecerá e muitas bênçãos se derramarão perante o seu noivado, perante o seu casamento. Tá bom, meus queridos? E no verso 3 diz assim: tendo acabado o vinho,
a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Queridos, imagina, naquele momento de todo mundo, já é da cultura deles, o vinho simboliza ali a felicidade, o vinho simboliza não somente o sangue de Jesus Cristo, para a cultura deles, para nosso vinho significa assim na Santa Ceia, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas para os judeus era algo mais ainda do que isso, porque até aquele momento, Jesus, para eles, o Messias não tinha chegado. Então, para eles, ali o vinho era um simbolismo de felicidade, um simbolismo de prosperidade, um simbolismo de felicidade no casamento. Então, vocês imaginam que, em determinado momento, ali os estudiosos falam que foi no primeiro dia que começou a terminar o vinho. Imagina o que aqueles noivos estavam pensando. Acabou. Os convidados, eles vão repudiar o nosso casamento. Nós vamos ser vistos na sociedade como um casamento fracassado, um casamento que não tem mais jeito, um casamento amaldiçoado, porque o vinho fala sobre bênção, fala sobre fartura, fala sobre a glória de Deus na nossa vida. O que eu vou passar para a vizinhança? Se no primeiro dia do meu casamento acabou o vinho, imagina ali o momento daqueles dois pensando nisso. E chega lá a mãe de Jesus, entendendo quem era ele, que ele era o Messias e que ele poderia fazer aquele simples milagre acontecer. E ela chega até Jesus humildemente e fala com ele que acabou o vinho daquele casamento. E Jesus fala ali, talvez para muita gente com uma arrogância ou com uma grosseria, fala: o que eu tenho contigo? Ele fala: tá, o que eu tenho a ver com isso? Eu vim e sou convidado. Agora, se o vinho acabou, o que eu tenho a ver? Não é. Aí ele vem e fala: não é chegada a minha hora. Eu sei que você sabe quem sou eu, mas não é chegado. Deus ainda não me mandou começar a fazer o que eu tenho que fazer. Mas, meus queridos, ali eu acredito que tanto para o verso 3 para o verso 4, ou até mesmo para o verso 5, teve uma conversa de Jesus com a sua mãe. E isso é muito interessante porque, nesse meio termo, ela consegue passar para Jesus que sem o vinho, naquele casamento, o que seria daquele casamento? O que seria daqueles dois? E Jesus, ele querendo e entendendo, aí vendo a necessidade de aquelas pessoas verem a glória de Deus se manifestar, não somente pelo milagre, mas pelas vidas, ele vai lá e compadece daquele casal. E olha o que diz o verso 5. Então, ela falou aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. 6. Estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretais. Queridos, então tu imagina, do verso 4 até o verso 5, a gente entende pelo contexto que ela conversou com Jesus e Jesus falou: tá, pode deixar que vou falar com o Pai para ver se eu posso fazer esse milagre. Olha a humildade de Jesus Cristo, também olha a humildade dela. E ela vai lá e fala com todos os servos: só faça o que ele fala, nada mais. Não pense outra coisa, não fale, só faça. E aqui é onde eu quero entrar. Queridos, Jesus manda a gente fazer um monte de coisa, se você reparar na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas quantas vezes nós negligenciamos a palavra dele?
Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e falamos, não, mas aqui é melhor, eu acho que aqui é bem melhor para mim, melhor para o Senhor, melhor para levar o teu evangelho, fica mais fácil para os dois, porque só assim eu não vou tomar pedrada daqui, não vou tomar pedrada dali, e vou seguir para as duas visões como um homem de Deus, mas não seguindo Deus. Então tomem cuidado. Eu sei que é difícil muitas das vezes nós fazermos algo que para nós vai ser muito complicado, porque nós temos a visão do mundo. Muitas das vezes, sim, eu não vou falar para vocês, eu não vou ser mentiroso para vocês e falar, não, eu não penso duas vezes quando Deus fala comigo. Não, tem dias que eu penso, falo, meu Deus, será que não é mais fácil, por outro lado, fazer de outra forma? Não, meus queridos. É a palavra de Deus. Se Deus manda você para a direita, você vai querer ir para a esquerda? Sabendo que ali a esquerda não é de Deus, vai e faz aquilo que Deus manda. É simples, que o milagre vai acontecer na tua vida. Entenda isso. E só para constar, mátretas é medidas ali de líquidos, só para vocês entenderem que não tem nada demais. Ali eram algumas pedras, né, a qual se colocava um líquido para medir quanto de líquido, né, quanto de baldes eles poderiam estar colocando naquele recipiente de pedra, tá bom? E no verso 7 diz assim, para finalizar: Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. Eles as encheram totalmente. Queridos, algo simples para finalizar. É aquilo que eu falei com vocês. Quando Deus ele faz com que a gente faça alguma coisa, é simples. É nós fazermos, obedecermos a Ele. E aqueles servos, talvez eles ali até pensaram, vamos botar aqui de água? O que água vai fazer para tanta gente? Esse casamento precisa de vinho. Sem vinho, esse casamento vai ser frustrado em meio à sociedade. Mas nós vamos ver na parte 2 o resumo, o final dessa história. E eu acredito que Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Então que você entenda, se Deus te mandou ir para um lado, não vai para o outro e não pense duas vezes. Só faça o que Ele te mandou, porque você vai viver um milagre na tua vida. Fica com Deus, salve vitória.